Bom dia, bom dia, bom dia! E conforme o nosso combinado de segunda-feira, que falamos sobre medo, hoje vou voltar aqui para falar com você sobre um outro tema que, inclusive, é o maior calo que as pessoas têm. Nem vou falar só do digital, não, tá? É o maior calo que as pessoas têm na vida, que chama-se constância. É a maior causa, a maior razão de interrupção, de paralisação de qualquer atividade. Por quê? Constância. O que é constância? É você fazer todos os dias a mesma coisa até que aquilo entre na sua rotina em forma de hábito. O que é a diferença de consistência? Consistência é eu fazer, por exemplo, uma vez por semana, mas o ano inteiro. É você fazer repetidas vezes a mesma coisa por um longo tempo. Então, toda segunda, toda quarta eu faço o ano inteiro. E por que ele é o maior limitador? Por quê? Porque quando você cria hábitos, quando você cria constância, a tendência é aquela atividade, aquele desafio se tornar mais fácil, ele fluir muito melhor. Então observe, até o que eu contei ali, né? Quando você entra no desafio, começa a fazer uma coisa que você não sabe, ou que o seu corpo não está acostumado, observa a atividade física, o corpo dói, você fica desanimado, tem que acordar mais cedo. Você tirar o seu corpo, a sua vida, daquele hábito, daquela constância que ele já tinha para criar uma nova, porque hábitos a gente não elimina, hábitos a gente substitui. Então, a tendência é ficar mais fácil, a tendência é fluir. E observe as pessoas aqui na rede social que você acompanha. Comece a olhar com esse olhar mais técnico, mais estratégico. São pessoas constantes, são pessoas que fazem todo dia aquela mesma coisa inconscientemente. Você quer ver se ela está fazendo aquilo, como que ela está fazendo, se ela está alimentando, que café que ela está tomando, que livro que ela está lendo, que destino ela está dando. Mas como construir a constância? Primeira forma de se adotar constância, de se criar a constância: âncora. Ambiência. Faça parte ou tenha pacto com alguma pessoa que vai ser seu apoio, seu suporte, a sua âncora para esses momentos. Vou te dar alguns exemplos meus aqui que pode te ajudar. Eu faço parte de um grupo onde as meninas postam tudo que a gente come, todo dia tem que colocar atividade física. E no dia que não faz, o seu cérebro já fala assim: hoje eu não fiz. E uma puxa a outra: mocinha, cadê seu prato? Mocinha, cadê sua atividade física hoje? Tem uma amiga, a gente puxa uma outra para poder estudar, a gente puxa uma outra para poder ler livros. Então, assim, tem aquela pessoa que vai ser sua âncora, que vai te puxar e que você vai ter aquele compromisso com ela de não poder dar errado aquilo. Segunda coisa, criar atalhos, formas de enganar o seu subconsciente de forma que ele te ajude a te colocar no prumo, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele nunca vai querer que você mude, porque é esforço que você vai dar para ele. Ele sempre vai te condicionar. Quando você vai jogar uma programação nova, você vai mudar uma alimentação, você vai criar um hábito novo, ele entende como se você estivesse doente, ele quer te poupar esforço, ele fala: opa, você não está acostumado com isso, você não está programado para isso. Então você tem que sabotá-lo de alguma forma. E o atalho é uma forma disso. Vou dar um exemplo meu aqui de novo para poder te ajudar. Eu trabalho em casa, eu fico praticamente sozinho o dia inteiro. Eu me arrumo para trabalhar em casa. É meu horário de trabalhar. Eu arrumo, eu sento aqui, eu arrumo toda a minha mesa, aqui tem agenda, aqui tem água, aqui tem caneta. Eu me arrumo para trabalhar. E eu vou te dar um exemplo externo. Globo, emissora de televisão. Imagina se todos os dias o Boninho acordasse e falasse assim: o que eu vou passar na televisão hoje? O que esse pessoal vai assistir hoje? E você ficar esperando. Observa que é uma ferramenta que ajuda não só o telespectador que está ali assistindo, que você vai se programar para assistir a sua novela das 9, você vai se programar para assistir o futebol das 9, você vai assistir o Vale a Pena Ver de novo. O próprio Boninho, a própria emissora, fica muito mais tranquila uma vez que ela tira um dia para criar a programação da Globo, para criar a programação da Record. Então isso, além de deixar o seu subconsciente organizado, a sua audiência já espera daquilo. Então é uma forma de você trabalhar o seu e o seu negócio. Então crie atalhos para isso. O que você vai fazer para condicionar o seu cérebro a isso? Eu comecei a sabotar a atividade física que eu não gosto. Eu preciso de uma atividade, assim, ser muito criteriosa comigo para isso, porque eu detesto. Então o que eu estava fazendo? Fazendo café, porque o Felipe não voltou a estudar ainda. E aí eu vinha, arrumava as coisas, na hora que eu via já estava na hora de trabalhar. Eu estava me sabotando. O que eu fiz? Já estou descendo com a roupa pronta para poder
Nesse sentido, o atalho foi suficiente? Não, eu tive que criar o atalho do atalho. Eu vi que eu estava me sabotando no atalho, eu fui lá e melhorei ele. Eu já comecei a ficar arrumada. A louça fica para depois, a cozinha fica depois, tudo vai ficar para depois. Eu posso lavar, inclusive, durante o dia. Acabei de fazer atividade física, enquanto o processo ali a canseira, eu já lavei, subo, tomo banho, desço e pronto. Estou pronta para trabalhar. Então, eu mesmo tenho que me condicionar a todos os dias, porque senão eu me saboto. E a terceira, não menos importante, é a matriz de Eisenhower, que a gente fala muito aqui, Eisenhower, não sei como fala o nome dele, os que entendem e me perdoem, que é a matriz de prioridades. A gente separar o nosso dia. Eu sou do papel, eu já mostrei aqui que eu sou de agenda, ó, eu sou dessas. Eu tenho que anotar tudo. Uma coisinha que eu não anoto fica sem fazer, mas eu separo entre urgente, importante, a ser feita e delegável. Isso deixa sua mente leve. Aquilo que é urgente é porque você não fez, você procrastinou, você deixou de fazer e aquilo se tornou urgente. E até a agenda, viu, gente? É hábito. A construção de agenda também é hábito. Seja a agenda virtual, no iPhone, então uma agenda muito completa, seja no papel, o importante é fazer. É você só entender que a sua mente não guarda tudo. E aquilo que você tem que fazer, aquilo que está no prazo, passar a ser urgente. E deve ser a primeira coisa do seu dia. Fazer o que é urgente. Ou fazer aquilo que é desafiador, aquilo que é mais chato, aquilo que é difícil. Por quê? Porque imagina você tá aí no longo do seu dia e você lembra que você tem que fazer aquilo, você fala, nossa, eu ainda tenho que fazer isso. Nossa, eu ainda tenho que fazer isso. O seu dia fica maçante. Quando você começa o dia matando aquele leão, fazendo aquilo que é difícil, até uma coisa que eu falo muito, você bate qualquer coisa no peito, você mata e vai embora, você faz. Então comece pelo urgente, comece do que é importante. Aí você faz a sua atividade e separa dentro dessa sua lista o que é delegável. Delegável não quer dizer que é menos importante, mas é aquilo que alguém pode fazer para você. Como saber o que é delegável? É aquelas pequenas coisinhas que você faz durante o dia, mundo de coisa, aquelas pequenas, muitas coisas que você faz durante o dia, mas você chega durante o fim do dia e fala assim, nossa, sensação de que eu não fui produtiva, fiz tanta coisa. São aquelas coisas que você pode terceirizar para que aquilo que você é produtivo, aquilo que você dá resultado, possa ser feito de forma melhor. Então, o que você pode delegar? É alguma coisa da sua casa? É alguma coisa mais teórica, assim, alguma coisa mais manual? Que você possa usar mais a sua parte estratégica, fazer aquilo que você é melhor? Isso é delegável. E toma muito cuidado para você não transformar tarefas em pendências. Aquelas pequenas coisinhas que a gente está falando, elas se tornar uma pendência de amanhã, de depois, de semana que vem. Eu até contei para as meninas esses dias de um remédio, que o Rodrigo me pede às vezes para comprar um remédio 10 dias antes. Eu falo, nossa, mas o Rodrigo é tão antecipado, nossa, mas é tão ansioso. Quando eu fui ver, já era sexta-feira, ele só tinha um remédio. Por quê? Porque eu deixei aquela tarefa virar pendência e ela acabou quase virando urgente. Ele ia ficar sem um remédio dele. Então, e por último, mas não menos importante, estava até falando isso com o Felipe ontem, chama-se comparação. Eu falo que comparação é o maior erro que nós pais temos, é o maior erro que a gente tem às vezes no nosso trabalho, mas a gente não observa que às vezes é o maior erro que a gente tem conosco mesmo. Por quê? Mesmo conosco mesmos? Porque a gente olha a constância do outro, a gente olha o resultado do outro e a gente se vê muito distante disso. Mas se a gente não começar, o que nós falamos no primeiro dia, se a gente não começar agora, a gente não vai mudar nunca. Se a gente não der o primeiro passo agora, a gente não vai mudar nunca. Então, olhe para essas pessoas, olhe para a sua constância através dessas pessoas, numa modelagem positiva e construa agora. Comece a construir os seus primeiros hábitos. Pega o seu papel agora, a sua caneta e fala quais os hábitos que eu preciso adotar e quais são as pequenas atividades que eu vou fazer durante o meu dia para alcançar, para atingir cada vez mais esse hábito que eu preciso adotar na minha vida. Isso eu falei para vocês que são assuntos amarradinhos na segunda. O medo entra aí. O medo nem de todo é ruim, né? Tem aquele medo prudente, que é aquele medo de altura, o medo de uma cobra, aquele medo que ele é necessário, né? Ele é aquele medo que te traz prudência e tem aquele medo que te limita. Você tem que escolher qual medo você vai conviver com ele e qual medo que você vai transpor, né? Então, o medo, nesse caso, de criar um novo hábito, o medo de ser julgada, o medo de não ter constância de fazer conteúdo, o medo de não começar algo novo, o medo de não entrar numa atividade, o medo de não permitir que você tenha uma constância que crie novos hábitos que vai te tirar desse lugar e ir para o outro lugar. Então, é tudo muito amarrado. Coloque no papel os hábitos que você precisa adotar e o que você vai fazer um pouquinho por dia, gente. Celebre as pequenas conquistas para que amanhã você fique animado de fazer de novo. Atividade física, hoje eu fiz 1 hora. Eu falei, não, graças a Deus acabou, mas obrigada, Deus.
Agora é para acabar mesmo, gente, porque vocês têm mais o que fazer, eu tô aqui lotada de coisa para fazer, mas é para finalizar. A constância, especialmente aqui no digital, é a maior métrica para o seu crescimento ou para o seu decréscimo. Isso eu vou falar para vocês com toda a propriedade aqui dentro do que tem acontecido no meu perfil. Quando eu paro de postar, e tem um perfil aqui da agência também que a gente metrificou isso, quando você tem constância de publicação ou de stories, que é a diferença de constância para consistência, você não tem que postar todo dia, mas se você comprometeu a fazer 3 vezes por semana, você vai postar 3 vezes por semana. Stories tem que ser feito todo dia. Se você tem essa constância, o seu perfil cresce. Uma semana, 10 dias que você para de postar, que você para de gerar conteúdo, que você para de se relacionar com as pessoas que estão ali, ele despenca. Ele nem cai na mesma proporção que ele sobe, ele despenca. Por quê? As pessoas gostam de constância. E eu volto lá no que eu te falei. As pessoas que você acompanha têm constância, então você também tem que ter. Cria a sua novela.